E aí, turma? Estamos de volta. Capítulo 3 agora, tá? É o Sábado dos Hebreus. Esse é um capítulo mais curto, né? Então, assim, eu acho que não vamos ter muitos problemas com cortando o capítulo no meio, né? E vai ser um capítulo novo até pra mim, na verdade, né? Até agora eu falei muito daquilo que eu sabia e eu também li muito daquilo que eu já sabia, né? Agora vai virar uma viagem de descoberta, né? Muito interessante. E eu vou gostar muito dessa leitura, então eu vou ler bem cadenciadamente. Pode acabar demorando mais um pouco, mais do que o previsto. É isso aí, vamos lá. Capítulo 3: O sábado confiado aos Hebreus. O objetivo deste capítulo, né? Ele vai começar falando sobre o objetivo desse capítulo. Depois vai falar sobre a apostasia total da família humana na era antediluviana, isso é muito interessante. Depois vai falar sobre a destruição da humanidade. Depois, a família de Noé é poupada. Depois, segunda apostasia da humanidade na era patriarcal. Depois, Deus permite que as nações apóstatas sigam seu próprio caminho. Depois, a família de Abraão é escolhida. Depois, esta é separada do resto da raça humana. Depois, é bastante coisa. A história da linhagem de Abraão. Depois, seu relacionamento com Deus. Depois, o sábado já existia quando eles saíram do Egito, né? Vai ser mais um estudo confirmando isso. Análise de Êxodo, capítulo 16. A gente vai ver do que se trata o relato. E por último, o sábado é confiado aos hebreus. Vamos continuar aí. Em primeiro parágrafo. Delinearemos agora a história da verdade divina. Por muitas eras, em conexão quase que exclusiva com a família de Abraão, com o objetivo de expor a verdade diante da alegação de que o sábado pertence somente aos hebreus e de justificar a conduta de Deus com a humanidade ao deixar as nações apóstatas seguirem os próprios caminhos, vamos examinar com cuidado a Bíblia, em busca dos motivos que dirigiram a providência divina a escolher a família de Abraão como depositária da verdade divina. Caraca, mano. Que capítulo, hein, mano? Me animou. Segundo parágrafo. O mundo antediluviano fora muito favorecido por Deus. O período de vida de cada geração era 12 vezes maior do que o das pessoas da atualidade. Durante quase 1000 anos, Adão, que conversara com Deus no paraíso, permaneceu com a humanidade. Antes da morte de Adão, Enoque começou sua santa caminhada de 300 anos e foi trasladado sem ver a morte. O exemplo de piedade de Enoque foi um poderoso testemunho para os antediluvianos, em favor da verdade e da justiça. Ademais, o Espírito de Deus lutava para salvar a humanidade, mas a perversidade do ser humano superou toda a bondosa ação refreadora do Espírito Santo. Abre aspas. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Fecha aspas. Até os filhos de Deus aderiram à apostasia generalizada. Por fim, apenas uma família, dentre todas, continuou a ser adoradora do Altíssimo. Olha que incrível, cara. Nota de rodapé número 1, né? Porque o capítulo é novo. Próximo capítulo, próximo parágrafo. Então veio o dilúvio, trazendo a destruição e varrendo do mundo seus ímpios habitantes. Nota de rodapé 2. Com certeza seria de se pensar que uma demonstração tão terrível da justiça divina seria o suficiente para conter a impiedade por eras. Sem dúvida, a família de Noé não poderia se esquecer tão cedo dessa lição alarmante, mas, infelizmente, a revolta e a apostasia logo reapareceram e os seres humanos deixaram a Deus para, para adorar a ídolos, a fim de contrariar a ordem divina de separar a família humana em diversas nações. Nota de rodapé 3.
Os seres humanos se reuniram em um grande ato de rebelião na planície de Sinar. Abre aspas. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Fecha aspas. Então, Deus os confundiu em sua impiedade, e os espalhou para outros lugares, por toda a face da terra. Quarta nota de rodapé. Os homens não queriam guardar o conhecimento de Deus. Por isso, o Senhor os entregou a uma mente perversa e permitiu que transformassem a verdade divina em mentira e adorassem e servissem a criatura em lugar do Criador. Essa foi a origem da idolatria e da apostasia dos gentios. Nota de rodapé 5. Próximo parágrafo. É aí que se dá a origem dos gentios, dos chamados pagãos. É na Torre de Babel. Agora, continuando. No meio dessa apostasia, amplamente disseminada, foi encontrado um homem cujo coração era fiel a Deus. Abraão foi escolhido dentre uma família idólatra, para ser depositário da verdade divina, o pai da fé, herdeiro do mundo e amigo de Deus. Sexta nota de rodapé. Quando os adoradores de Deus eram achados apenas na família de Noé, o Senhor permitiu que o restante da humanidade perecesse no dilúvio. Agora que, mais uma vez, os adoradores de Deus se reduziram praticamente a uma só família, Deus permitiu que as nações idólatras seguissem os próprios caminhos e tomou a família de Abraão como sua herança particular. Abre aspas. Porque eu o escolhi, fecha aspas, disse Deus. Abre aspas. Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Fecha aspas. Sétima nota de rodapé. A fim de poderem preservar o conhecimento da verdade divina, a memória e a adoração do Altíssimo na terra, eles deveriam ser um povo separado de toda a humanidade, habitando em uma terra própria, com o objetivo de que ele se separasse dos pagãos ao redor. Deus concedeu a Abraão o rito da circuncisão e, posteriormente, toda a lei cerimonial à sua posteridade. Oitava nota de rodapé. Mas eles só poderiam possuir a terra prometida quando se enchesse a taça da iniquidade de seus habitantes, os amorreus, e estes fossem, por essa razão, expulsos diante deles. O horror da grande escuridão e a fumaça vistos por Abraão em visão prefiguravam a fornalha de ferro e a amarga servidão no Egito. A família de Abraão deveria descer até lá. Breve prosperidade e longa e terrível opressão se seguiriam. Nona nota de rodapé. Por isso, o poder do opressor foi quebrado e o povo de Deus libertado. O fim dos 430 anos desde a promessa feita a Abraão marca a hora do livramento da sua descendência. Décima nota de rodapé. A nação de Israel saiu do Egito como o tesouro peculiar de Deus, a fim de que ele lhes desse o sábado, sua lei e a si próprio. O salmista testifica de que Deus, abre aspas, conduziu com alegria o seu povo e, com jubiloso canto, os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Fecha aspas. O Deus Altíssimo diz: Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Fecha aspas. Nota de rodapé 11. Isso não quer dizer que os mandamentos de Deus, o sábado e ele próprio, não tivessem existência anterior, ou que o povo ignorasse o Deus verdadeiro e sua lei, pois o sábado foi destinado para o uso santo antes da queda do homem. Os mandamentos de Deus, seus estatutos e suas leis foram guardados por Abraão, e quando alguns dos próprios israelitas transgrediram o sábado, o povo foi reprovado com a pergunta, abre aspas, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Fecha aspas. 12ª nota de rodapé. Então, sempre quando eu lia o relato de Gênesis e eu chegava em Êxodo, quando eu lia essa parte,
né, que está escrito, cadê? Em Êxodo 16 e 18, quando eu chegava nessa parte, antes de eu ir para a igreja adventista, eu sempre tive a impressão de que Deus estava ali tentando resgatar a memória, sabe? Mesmo quando eu estava na Assembleia de Deus estudando, eu estudava a Bíblia todo dia, enfim, até hoje eu faço isso. E sempre quando eu chegava aí, nessa parte, eu tinha o entendimento que o mandamento ele já existia, né? Mas como me faltava o conhecimento literário, bíblico, eu passava por cima, achava que era só uma ideia. Mas na verdade era um gancho mesmo. Continuando. E, quanto ao Altíssimo, o salmista exclama, abre aspas, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fecha aspas. Nota de rodapé 13. No entanto, deveria haver uma aliança pública formal entre o povo de Deus, ele mesmo, sua lei e o sábado. 14ª nota de rodapé. Mas nem o sábado, nem a lei, nem um grande legislador se tornaram judeus por sua ligação com os hebreus. De fato, o legislador se tornou o Deus de Israel. 15ª nota de rodapé. E qual gentio poderia se recusar a adorá-lo por esse motivo? Ponto de interrogação. Mas o sábado continuou a ser o sábado do Senhor. 16ª nota de rodapé. E a lei continuou a ser a lei do Altíssimo. Só isso. No mês seguinte, à travessia do Mar Vermelho, os hebreus chegaram ao deserto de Sim. É nesse ponto da narrativa que Moisés menciona, pela segunda vez, o dia santo de descanso do Criador. O povo murmurou pedindo pão. Abre aspas. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente, a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e, pela manhã, vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e, quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais, outros menos, porém, medindo-o com o gomer, não sobrejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia, colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. 17ª nota de rodapé. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor. 18ª nota de rodapé. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos.
Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. 10ª nota de rodapé. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado por isso. Ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar, no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Fecha aspas. 20ª nota de rodapé. Essa narrativa mostra 1. Que Deus tinha uma lei e mandamentos antes de dar o maná, certo? 2. Que, ao dar pão do céu para seu povo, Deus tinha o desígnio de provar se eles respeitavam sua lei. 3. Que dentro dessa lei se encontrava o santo sábado, pois o teste relativo a andar na lei dizia respeito diretamente ao sábado. E quando Deus disse, abre aspas, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Fecha aspas. Ele estava se referindo ao sábado que eles haviam violado. Ou seja, eles já sabiam que tinham que guardar o sábado. Acabou. Todo o argumento que falava que o sábado só foi dado no Monte Sinai está aqui, acabou. Aqui acabou. Entendeu? 4. Que, ao provar o povo com respeito a essa lei que já existia, Moisés não apresentou nenhum preceito novo sobre o sábado, mas permaneceu em silêncio acerca do preparo para o dia, até que o povo, por vontade própria, recolhesse uma porção dobrada no 6º dia. Meu Deus, é só uma questão de interpretação de texto. 5. Que, mediante esse ato, o povo provou não somente que conhecia o sábado, mas também que estava disposto a guardá-lo. Nota de rodapé 21. 6. Que a contagem da semana, cuja evidência é vista durante a era patriarcal, nota de rodapé 22, havia sido preservada corretamente, pois o povo sabia quando o 6º dia havia chegado. 7. Que, caso houvesse qualquer dúvida a esse respeito, abre colchetes, isto é, se a contagem semanal se havia perdido desde a criação, fecha colchetes. A queda do maná durante os 6 dias da semana, sua retenção no 7º dia e a preservação no sábado, do necessário para esse dia teriam resolvido a questão sem deixar nenhum lugar para dúvidas. Nota de rodapé 23. Deu para perceber? Que, presta atenção, muitos também argumentam que o sábado se perdeu. Se tivesse se perdido, aqui teria se achado. Se tivesse se perdido. Porque não se perdeu porque eles sabiam quando seria sábado do Senhor. Eles tinham o seu próprio calendário pessoal. A contagem semanal. 8. Que não houve nenhum ato que instituísse o sábado no deserto de Sim, pois Deus não o fez dele seu dia de descanso nessa ocasião, nem o abençoou e santificou ali. Pelo contrário, o relato mostra que o 7º dia já era o dia de descanso santificado pelo Senhor. Nota de rodapé 24. Por quê? Porque ele já havia feito isso em Gênesis. 9. Que a obrigação de guardar o sábado já existia e era conhecida antes da queda do maná, pois o vocabulário usado subentende a existência de tal obrigação e não contém uma nova ordem, o que ocorre só depois de algumas pessoas transgredirem o sábado. Assim, Deus diz a Moisés, abre aspas, dar-se-á que, ao 6º dia, prepararão o que colher, fecha aspas, mas não fala sobre o 7º. E no 6º dia, Moisés fala ao povo, abre aspas, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, fecha aspas. Mas não ordena que eles o observem sobre o 7º dia. Ele afirma que é o sábado e que ninguém encontraria maná no campo. Abre aspas, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Fecha aspas. Em tudo isso, nenhum preceito é estabelecido. Todavia, a existência de um preceito é claramente subentendida. Ou seja, eles já sabiam como se guardava o sábado, ou como era para guardar o sábado.
Décimo argumento. Que, quando algumas pessoas violaram o sábado, essas foram repreendidas com uma linguagem que implicava, com clareza, uma transgressão prévia do preceito. Abre aspas. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Fecha aspas. Deus falando isso. Até quando? Porque eles já sabiam. 11º argumento a favor do que é proposto. E que essa repreensão por parte do legislador refreou por um tempo a transgressão do povo. Abre aspas. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. 25ª nota de rodapé. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar ao 7º dia. Fecha aspas. Nota de rodapé 26. E eles transgrediam porque eles eram de dura cerviz. Pecadores e impenitentes mesmo. Rebeldes. Né? Revolucionários. Deus confiou o sábado aos hebreus como um legado especial. O mesmo foi, nessa ocasião, dado a eles. Ele não foi criado para eles. O sábado foi criado para o homem, ao fim da primeira semana do tempo. Mas depois que todas as outras nações se afastaram do Criador para adorar ídolos, ele foi dado ao povo hebreu. Deu para entender? Somente o povo santo que guarda o sábado. Não tem outro povo no mundo que guarda o sábado. Não existe. Enfim, vamos lá. Isso também não prova que todos os hebreus o haviam considerado até aquele momento, pois Cristo usa a mesma linguagem acerca da circuncisão. Ele diz, abre aspas, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, abre parênteses, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, fecha parênteses, fecha aspas, nota de rodapé 27. No entanto, Deus havia dado essa ordenança a Abraão e sua família 400 anos antes de concedê-la a Moisés, e eles a haviam conservado. Nota de rodapé 28. As palavras, abre aspas, o Senhor vos deu sábado, fecha aspas, indicam um ato solene de confiar um tesouro aos cuidados deles. Como isso foi feito? Nenhum ato de instituição do sábado ocorreu naquele momento. Nenhum preceito ordenando sua observância foi dado. Até que algumas pessoas o transgrediram. É argumento atrás de argumento, cara. Não tem pra onde você fugir. Não tem, mano. Momento em que ele foi, então, mencionado em forma de repreensão, evocando uma obrigação prévia e a transgressão de uma lei existente. Esse ponto de vista, certamente, é fortalecido pelo fato de que, na ocasião, nenhuma explicação foi dada ao povo acerca da instituição do sábado. Tal fato indica que eles já tinham algum conhecimento acerca do 7º dia. Esse é o argumento, de que eles já tinham sim. Essa é a ideia, a tese. Agora, os argumentos que corroboram com isso é o próprio texto bíblico. Próximo parágrafo. Mas, então, como Deus lhes deu o sábado? Ele o fez, em primeiro lugar, ao livrá-los do jugo abjeto do Egito, sob o qual os hebreus eram uma nação de escravos. E, segundo, dando-lhes alimento de forma a impor uma forte obrigação de guardar o sábado. Por 40 anos, ele lhes deu pão do céu, mandando-o por 6 dias, e deixando de enviá-lo no 7º, preservando o alimento para eles durante o sábado. Foi assim que o sábado lhes foi especialmente confiado, como um presente para os hebreus. O grande memorial do Criador se tornou um sinal entre eles e Deus. Abre aspas. E também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Fecha aspas. O propósito do sinal é indicado, tornar conhecido o verdadeiro Deus, e as Escrituras nos apresentam a razão porque tal sinal teria esse fim. Abre aspas. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor
os céus e a terra. E, ao sétimo dia, descansou e tomou alento. Fecha aspas. Nota de rodapé 29. A instituição em si simboliza que Deus havia criado os céus e a terra em 6 dias e descansara no sétimo. Sua observância pelo povo queria dizer que o Criador era seu Deus. Que sinal repleto de significado. É lindo. O sábado, o significado é lindo. O sábado era um sinal entre Deus e os filhos de Israel, porque só eles adoravam o Criador. Todas as outras nações haviam se afastado dele para buscar, abre aspas, deuses que não fizeram os céus e a terra, fecha aspas. Nota de rodapé 30. Por essa razão, o memorial do grande Criador foi confiado aos hebreus e se tornou um sinal entre eles e o Altíssimo. O sábado, dessa forma, representava um elo de ouro unindo o Criador a seus adoradores. E por mais incrível que pareça, acabou o capítulo. Meu, que capítulo curto, cara. Deu 26 minutos aqui. Já vou encerrar o vídeo. Mas antes, cara, deixa eu fazer alguns comentários sobre esse capítulo aqui, que eu entendi ele. Aqui está falando sobre o sábado, que é confiado aos hebreus, é esse o título do capítulo, mas cujo objetivo é exemplificar como o mandamento não havia sido dado no Sinai. No Sinai, o mandamento ele é reiterado. Deu para entender? O mandamento ele é reiterado, ele é repetido, ele é reafirmado. O mandamento em si ele já existia. E já era guardado, ou era no mínimo para ser guardado, né? Por isso ele começa com lembra-te. Entenderam? Entenderam, rapaziada? Entendeu, gente? Meu, que texto lindo. O autor ele foi muito enfático. Ele pegou um texto ali onde, qualquer intérprete de português consegue analisar. Ou de hebraico mesmo, não importa, mas o texto é esse, é claro. O mandamento ele já existia. O povo pecava porque queria. Porque queria desobedecer. Queria passar por cima.